Caros companheiros, companheiras de ideal, que Jesus nos abençoe. Allan Kardec, há 150 anos, orientado pelos benfeitores espirituais, nos trouxe uma obra magistral: o céu e o inferno, a justiça divina. Nós, nos debatendo entre o erro e o acerto, e os largos períodos de sombra que nos envolveram, recebíamos a luz. E é isso que buscamos na intimidade da casa espírita: entendimento e luz, tão necessários para bem nos conduzirmos nos dias odiernos. Alegremo-nos, companheiros, pois que a hora chegou, e nesse momento recebemos a informação de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e qual é o nosso destino glorioso. Nós, os espíritas, não somos seres privilegiados da criação. Somos aqueles que voluntariamente fizemos a opção de, nesta encarnação, trabalharmos nas luzes da terceira revelação. Esse trabalho não é individual e não é fácil. Ele é árduo. A proposta é coletiva: sairmos da inatividade e passarmos à atividade. Recebemos então todas as informações necessárias para obtermos sucesso na nossa jornada. Os esforços da espiritualidade superior se multiplicaram. E aquilo que estava ultrapassado necessitava ser renovado. O homem que na sua infância intelectual não podia ver a luz, a partir deste instante recebe das mãos daqueles que chamaram para si a responsabilidade de materializar a doutrina da terceira revelação, e surge então na Terra o planeta de provas e expiações, mas essa sublime escola que não deixa de ser um degrau para o céu, na assertiva do Espírito Emmanuel. Sim, meus amigos, não podemos e não devemos malbaratar as oportunidades. Chega-nos a informação de que o edifício construído há de ser reformado, conforme fora anunciado por anjos e por profecias. A humanidade receberia na hora certa, já que havia desenvolvido inteligência e maturidade psicológica para receber as informações que lhe conduziriam no rumo da evolução no terceiro milênio. As instituições precisavam ser reformadas, os conceitos também, e aquilo que envelhecera haveria de ganhar nova forma. Doutrinas, então, que atenderam às nossas expectativas, recebiam novos conteúdos. Esses conteúdos eram ampliados, todos eles supervisionados. E aquilo que era segredo
foi vulgarizado. E aquilo que nos era sonegado foi nos repassado. E o homem, então, tinha agora a informação do seu destino. Allan Kardec viera com a responsabilidade de revelar à humanidade aqueles conceitos que a guiariam. E hoje, 157 anos depois, nós já conseguimos aprender alguma coisa da orientação dos benfeitores espirituais. Mas vejamos, companheiros, como nós estamos distanciados daquilo que é o ideal. Muitos de nós perdemos muito tempo, e o tempo urge. É necessário, então, envidarmos esforços, trabalharmos a nossa rotina, educarmos os nossos espíritos e nos tornarmos fortes. Quem ignora não tem essa possibilidade. Portanto, é necessário que a ciência espírita atenda àquilo a que veio, ou seja, nos guiar nas sendas da evolução. O nosso espírito, então, sedento de conhecimento e de verdade, busca a luz nos templos espíritas da terra. Outros hão, mas estas foram as nossas opções. Allan Kardec vai fazer a sua retrospectiva histórica, iluminando aqueles caminhos que outrora percorremos e hoje esquecemos, obscuros. Mas ele vai fazer ruir doutrinas multimilenares. A responsabilidade do codificador é a nossa responsabilidade nos dias atuais. Nós temos, sim, compromissos uns com os outros, mas o nosso compromisso maior é com a verdade. Para não falsearmos a essa verdade, necessário é que essas teorias sejam por nós compreendidas, caros companheiros de ideal. Para tanto, não nos é mais facultado ficarmos na superficialidade do conhecimento espírita. Hoje, todos nós já temos essa possibilidade de fazermos um mergulho profundo no abismo do conhecimento humano. A doutrina espírita, então, chega para fazer com que os nossos conceitos sejam revistos, e os nossos hábitos sejam modificados, e os nossos espíritos sejam educados. Não, companheiros, não nos enganemos, não nos iludamos, pois que esta casa, apesar da sua aparente singeleza, é sim um ponto de luz nas densas trevas que envolvem o conhecimento humano. As filosofias avançaram, as ciências também. Chegamos então no século das luzes, um novo milênio começa, mas o homem ignora, trabalha teorias que não atendem mais às nossas expectativas. E nós, os espíritas, temos a responsabilidade de orientarmos aqueles que caminham conosco. Vejamos então o que tem Allan Kardec a nos dizer sobre a obra O Céu e o Inferno. Essa obra tão pouco lida, muito menos ainda comentada e estudada. Fato esse que particularmente nós não entendemos, pois que tudo que foi escrito pelo codificador deveria merecer de nós, os espíritas, afinal, voluntariamente, livremente fizemos a adesão de nos vincularmos aos conhecimentos da doutrina espírita. Nos parece bastante razoável, então, que buscássemos conhecê-la. Digo bem, companheiro, conhecê-la não superficialmente, mas profundamente. A doutrina espírita, portanto, está toda ela materializada. E nós vamos perceber hoje, nós fizemos a retirada
de alguns parágrafos que constam nesta obra magistral. Em todos eles, a lavra, a pena do codificador, o pensamento que paira acima dos interesses mundanos, a informação esclarecida. E nós temos então, ali, em qualquer parágrafo, nós temos as informações que nos foi sonegada por muito tempo. Vejamos então o que fala o codificador na introdução do que seria ele intitulado Anjos, Demônios, segundo o Espiritismo. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, vai falar o benfeitor, orientado pelos nunes tutelares. Outros mundos havia, muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, algo em torno, hoje nos falam as academias, algo em torno de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Por mais remota que suponhamos a existência da Terra, a criação da Terra, vão nos trazer os benfeitores espirituais que outros mundos havia. E nesses mundos, nos quais os espíritos ali encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saído da mão do Criador. Para o leitor menos atento, para aquele que desconhece os princípios espíritas, e esse é um problema que nós devemos superar, conhecer os princípios espíritas. Nós temos aqui vários deles. Primeiro, a existência do grande arquiteto do universo, a existência de uma inteligência suprema que coordena os mundos eternamente. Nós vemos aqui outro princípio, a pluralidade dos mundos habitados. E essa pluralidade dos mundos habitados, é um dos grandes enigmas que a doutrina espírita veio revelar. Até então, a Terra era o centro do universo. O Sol girava em torno da Terra. Tudo era a Terra. Aqui a gênese dos espíritos, a gênese planetária. E os benfeitores espirituais, então, vêm nos revelar aquilo que era secreto, aquilo que era ensinado aos iniciados de poucas doutrinas da Terra. Essa informação preciosa, onde eles nos dão uma ideia bastante exata de que sim, Deus cria e cria eternamente. E antes mesmo de nós sermos criados, antes mesmo da Terra ser criada, o Senhor da vida já havia criado outros mundos e criado, obviamente, outros seres espirituais. E vem nos dizer aqui os benfeitores espirituais que esses seres já haviam, antes mesmo do processo de formação da Terra, fazerem a sua caminhada, a sua jornada evolutiva. Antes mesmo da Terra ser formada, então, recebemos a informação de que sim, já haviam seres angelicais. A doutrina do anjo decaído, a doutrina dos demônios, então, sob nova luz. Não, Deus não era aquele que se arrependera de ter criado as criaturas. Não, os anjos não decaíram. Não, existe sim uma escala onde todos nós, espíritos imortais, temos que percorrer. E nós somos informados através dos benfeitores espirituais que nós, os habitantes da Terra, na nossa imensa maioria, somos sim espíritos imperfeitos da criação. Imperfeitos momentaneamente, mas perfectíveis. Somos aqueles então que temos que sair da brutalidade do nosso ser, daquilo que nos caracteriza, dos nossos vícios, da ignorância,
percorrermos essa imensa escala evolutiva através do desenvolvimento das nossas virtudes, da nossa inteligência. Sim, nós somos seres destinados à angelitude. Mas da onde vem esse conceito de anjo, da onde vem esse conceito de demônio? Kardec avança. O duplo princípio, vai falar ele, do bem, do mal, durante muitos séculos, sob vários nomes, é a base de todas as crenças religiosas. E nós olhamos, companheiros, nos livros religiosos mais antigos do mundo, a dualidade do bem e do mal, a dualidade entre o anjo e o demônio. E aí Allan Kardec vai fazer essa retrospectiva histórica, porque a função da doutrina espírita não é derrubar aquilo que foi construído, é desmistificar, é atender às nossas expectativas intelectuais, que anseiam por novas informações racionais, porque os princípios racionais da doutrina espírita devem nos guiar. Não mais o fantasioso, não mais o milagre, não mais o antinatural. A doutrina espírita racional atendendo às nossas expectativas. E aí o grande revelador, o grande apóstolo da era moderna, vai nos trazer as informações. Da onde vem essa crença? Essa crença equivocada, mas que ali, no equívoco, o germe, a base daquilo que vem a ser a explicação moderna para essa crença vulgar. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus a doutrina dos anjos, a doutrina dos demônios. Olha como é antigo, como é milenar esse conceito de que criaturas à parte da criação. E aí Allan Kardec vai fazer com que as nossas inteligências percebam. E hoje nós, então, manuseando os textos sagrados, que não podem ser e não devem ser menosprezados por nós, os espíritas, pois que ali nós bebemos por muito tempo o único conhecimento que poderíamos ter. E Allan Kardec vai fazer a sua referência aos livros, às páginas dos livros sagrados do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos eles fazendo menção a essas inteligências sublimes. Todas elas fazendo menções às criaturas divinas e às criaturas demoníacas. E aí, a informação de que serviu-se Deus de tal mistério, ora para transmitir a sua vontade. E aí nós vamos vendo, e a gente começa então, companheiro e companheira, a vislumbrar a beleza, a forma poética, apesar de ser alegórica, a bondade divina manifestando-se em todas as épocas da criação, através das grandes revelações. Ali, para transmitir a sua vontade, essas inteligências sublimes se materializavam nas páginas dos livros mais antigos da humanidade. Ora então para revelar vontades, ora então para anunciar conhecimentos futuros. E se nós pegarmos esses livros antigos, nós vamos ver ali a anunciação do porvir da humanidade. Então, não é para menosprezarmos, não é para abandonarmos, não é para negligenciarmos, é para nós, os espíritas, respeitarmos esses textos que trazem materializados o germe do porvir da humanidade. Ali nós vamos percebendo então que em todas as épocas da humanidade nós jamais estivemos abandonados. Representantes do Altíssimo então, nas suas aparições, nos seus circunlóquios amorosos, anunciavam aquilo que seria revelado. Vejamos então, através dessas informações, a poética anunciação da vinda do Messias, o único Espírito puro, a grande luz que varou as sombras, e até hoje as nossas inteligências desenvolvidas ainda não conseguimos entender a proposta de Jesus para as nossas vidas. E por não entendê-lo, por não compreendê-lo, por louvá-lo nos templos e menosprezá-lo nas ruas, é que nós ainda somos infelizes.
Então a doutrina espírita, ela vem ao encontro do nosso espírito que busca conhecimento, que busca luz. Essa crença vai falar ao benfeitor, ela é tão universal, essa crença de seres espirituais superiores, de seres espirituais inferiores, ela é tão antiga quanto o mundo. A doutrina vulgar, então, sobre a natureza dos anjos, sobre a natureza dos demônios, a natureza das almas, ela contém um erro. E esse erro é destacado pelas inteligências sublimes apontadas por Allan Kardec. Ela não contempla e não admite a lei do progresso. E é isso, companheiros, que muitas vezes nós nos debatemos, porque nós não entendemos. Os princípios espíritas, eles estão à nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar. Sim, nós somos criaturas imperfeitas, mas estamos condenados à evolução. Obviamente que depende de nós aceitarmos esse caminho ou continuarmos nos equivocando. Como veremos, o Senhor da vida não cria nada ao acaso. Não existe erro na criação. Então, não admitindo a lei do progresso, esses seres lá atrás, na nossa infância, eles vendo que havia seres de diversos graus, eles então concluíram que seriam produtos de tantas criações especiais. Afinal de contas, da onde saíram aqueles seres? E nós os vemos no século passado e nesse século. Companheiros e companheiras, da onde veio um ser chamado Mahatma Gandhi? Que inteligência, que preparo para o enfrentamento da opressão, da violência. Da onde veio essa criatura que com o seu verbo lúcido, com a bandeira da paz, libertou uma nação? Da onde vieram uma Madre Teresa de Calcutá? Da onde vieram um Francisco Cândido Xavier? Mas hoje nós sabemos, não são seres à parte da criação, encarnaram-se, tiveram um pai, tiveram uma mãe, viveram entre nós. É assim que evoluem os espíritos. São esses que, os enviados, os bons espíritos, que mergulham na densidade do corpo físico, aparecem e deixam um rastro de luminosidade para que nós, os espíritos imperfeitos, possamos então nos guiarmos. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas aos espíritas, mas a revelação neste ponto confirma a crença comum de todos os povos, fazendo-nos conhecer então a origem e a natureza de tais seres. Então hoje nós sabemos, somos seres que tivemos a nossa gênese, e aí nós não podemos confundir. Numa dessas palestras que nós devemos valorizar, nós começamos a construir as pontes, e essas pontes são importantes. O nome da menina era Anete Guimarães. Olha como é simples e como é fácil, mas a gente tem uma dificuldade enorme. Numa de suas falas, Anete nos ensinava: Deus é eterno. E a gente lê isso nas obras espíritas. É um dos atributos da divindade. Deus não foi criado. Nós, as suas criaturas, somos imortais. Em determinado momento, nós não sabemos como, porque não nos é dado conhecer ainda, fomos criados. E somos indestrutíveis. Somos como aquela personagem dos cinemas da atualidade, somos super-homens. Mas não temos problemas com a criptonita, somos indestrutíveis. Nada nos destrói. Pela nossa ignorância, pela nossa falta de esperança, pela nossa falta de fé,
tentamos destruir, e muitas vezes conseguimos destruir parte de nós, o nosso corpo físico, a parte que teremos que deixar para trás. Mas o Espírito, esse não. Esse está condenado a ser o peregrino da evolução. Estamos condenados a pisar pelos solos dos mundos. Estamos condenados por enquanto a vivermos aqui, porque sentimos raiva, porque nos magoamos, porque desenvolvemos em nós o rancor, porque desenvolvemos em nós o ódio, porque temos uma dificuldade enorme de amar, porque temos uma dificuldade enorme de compreender, de entender as leis divinas que regem não só o planeta, mas que regem o mundo. Essa, companheiro, é a nossa trajetória, essa é a nossa realidade espiritual. Quem de nós aqui não sente raiva? Quem de nós aqui não sente mágoa? Quem de nós aqui não se revolta? Quem de nós aqui, por si só, por sentir, por experimentar essas sensações, essas emoções, já é classificado, categorizado como espírito imperfeito? É isso, essa é a dramática realidade do nosso ser. Somos sim espíritos imperfeitos, mas a caminho da evolução. Muitos de nós a passos largos. Deus então não aquinhou a melhor uns do que os outros, porque Deus é um dos atributos da divindade, e é por isso que surgiu a obra, o céu e o inferno, e a justiça divina, segundo o Espiritismo, porque até então Deus não era justo, porque criava seres perfeitos, enquanto nós estávamos condenados a uma evolução dramática, no lodo da terra, campeando e ignorando a que viemos e para onde íamos. Esses seres não, eles eram condenados à perfeição, e vinham, por misericórdia, nos visitar e nos orientar. E pior ainda, esse Deus partidário, esse Deus injusto, ele criou seres que cairiam e que feriam ficar eternamente mancomunados com o mal, os ditos, os chamados demônios, porque afinal de contas são criaturas de Deus, e Deus, que é onisciente, saberia ou deveria saber que em determinado momento essas criaturas faliram e erraram, e mesmo assim condenou-as perpetuamente ao erro. Companheiros, nós fizemos um Deus à nossa moda, do nosso jeito, com as nossas imperfeições. Mas a doutrina espírita então vem nos trazer luz e informação. Não, Deus é justo, e visto que todos nós somos os seus filhos, Deus, o Pai, Ele não tem predileções. Deus nos diz: eis a lei que deve constituir, que deve tornar norma de conduta, e essa lei, ela vai te levar a um fim, e tudo que é conforme a essa lei é o bem, e tudo que é contrário a essa lei é o mal. E hoje nós sabemos que existem leis divinas que regem as nossas relações humanas imperfeitas, e o desconhecimento dessas leis, companheiros, é que tem nos trazido dissabores enormes. Mas nós, os espíritas, quando nós pegamos o livro dos Espíritos e nós vamos manusear a parte terceira dos livros dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais nos trazem as informações das leis morais da vida, ali as leis que regem as nossas relações com Deus, as leis que regem as nossas relações uns para com os outros, e as leis que regem as nossas relações conosco mesmos. Então Deus nos fala assim: tendes a inteira liberdade de observar ou de não observar essas leis, infringir essas leis. Esse é o Deus magnânimo, esse é o Deus apresentado pela doutrina dos Espíritos. Eis a lei, meu filho, se quiseres segui-las, siga e sede feliz. Se quiseres infringi-la, infrinja,
mais irás te comprometer, e os dias serão nebulosos na tua existência. Um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma. A doutrina espírita, então, me dando todas as responsabilidades pelos meus atos. A doutrina espírita, então, me oferecendo liberdade completa. Eu sou o obreiro da minha alma. Eu sou o construtor do meu destino. Eu, com o meu livre-arbítrio, com o uso e as faculdades que possuo como espírito imortal, eu já posso fazer o bem na terra ou mancomunar-me com o mal. Eu sou o construtor do meu castelo de virtudes, ou o edificador das masmorras que me prendem ao vício. Eu sou senhor do meu destino. E aí Allan Kardec vai falar dos anjos. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta. Que a criatura comporta. Então, nós, companheiros, a cada instrução, a cada renúncia, a cada sacrifício, nós estamos construindo o nosso anjo interno. Alguns de nós, com os parcos recursos que temos, com as responsabilidades que assumimos, já somos vistos por aqueles que caminham conosco nesse planeta de provas e expiações como criaturas angelicais. Quando nós os socorremos, quando nós os protegemos nos seus direitos violentados, quando nós emprestamos os nossos ouvidos, quando lhes enxugamos as lágrimas, quando lhes colocamos à disposição o conhecimento espírita. É de ato em ato, é de comprometimento com o bem, que nós construímos as nossas vestes espirituais luminosas. A felicidade, então, que é relativa ao nosso adiantamento, ela consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus te apraz confiar. E aí fica a grande pergunta, a interrogação que nós deveremos fazer: o que Deus quer que eu faça da minha existência? Quais são as minhas responsabilidades aqui na terra? Eu não vim aqui por acaso. Eu não vim aqui para ficar indiferente ao sofrimento daquele que caminha comigo. O que eu tenho que fazer é a pergunta que o espírita deve fazer. Quais são as minhas responsabilidades? Porque agora eu sei, nada de miraculoso, nada de sobrenatural vai acontecer na minha vida se eu não fizer. Aliás, a orientação dos benfeitores espirituais que nos revelam todas essas informações, da possibilidade da comunicação, da pluralidade das encarnações, dos mundos habitados, todos eles, esses que são os superiores, os nunos tutelares, todos eles vêm nos dizer: todas essas informações que vos trazemos é para que a compreendeis em primeiro lugar, e em segundo lugar é para vos tornar criaturas melhores. Não é, Vani? Todos eles afirmam isso. Essas informações não é para que ficais indiferente. Essas informações é para que sejais criaturas melhores. E aí nós não podemos, não mais, de jeito nenhum, nos mancomunarmos com o erro. Em hipótese alguma, aceitarmos a imoralidade, a ilegalidade. Não mais, de forma alguma, pactuarmos com o erro. Em hipótese alguma, atendermos aos apelos do mundo, aos interesses mundanos e profanos. Nós somos aqueles que somos instruídos, esclarecidos, informados, para não pactuarmos com o mal, como fez Jesus. Imaginemos se Jesus mancomunasse com o poder
temporal da terra, se ele aceitasse as injunções dos fariseus da época, ele preferiu a cruz, a morte, o martirológio, a mancomunar-se com os poderosos da terra. Ele de maneira alguma pactou com o mal. E nós, aqueles que somos os seus discípulos, deveremos então, companheiros e companheiras, fortalecermos-nos, darmos musculatura à nossa alma para o grande enfrentamento com a maldade na terra. Em todos os tempos, os demônios representaram um papel saliente nas diversas teogenias. Se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e os atributos desse poder, calcule-se então que noções teria o homem a respeito da infância da humanidade. Me parece bastante lógico, porque afinal de contas, ainda hoje, nós temos imensas dificuldades em entendermos essa programação divina para as nossas vidas. Aceitarmos essas teorias então de seres destinados ao mal e seres criados para o bem, em determinada época da humanidade, nos pareceria razoável. Hoje não, hoje nós sabemos que ninguém é destinado ao mal, mesmo os criminosos da terra, mesmo esses que estão vinculados ao erro, mesmo esses que cometem as maiores atrocidades, esses também são nossos irmãos na jornada evolutiva, eles também se recuperarão, eles também não estão condenados indefinidamente, eternamente. Durante muito tempo, vão falar os benfeitores espirituais, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana. Esta foi seguramente realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder a certos limites. Até ontem nós acreditávamos nas chamas eternas, no fogo que não consome. Esse era o nosso temor. Nós éramos excomungados e vivíamos como réprobos morais na superfície da terra. Hoje nós sabemos que esses locais divinos, céu, umbralinos, terríveis, inferno, são estados de consciência. São pequenas informações, mas um passo gigantesco na construção de um pensamento verdadeiro. Sim, estados de consciência. E nós conhecemos pessoas que vivem no mesmo local, que dormem no mesmo ambiente, na mesma cama. Um vive no céu, o outro no inferno. O drama das criaturas que ignoram. Muitos somos aqueles que reencarnamos com essas criaturas por amor, porque estamos comprometidos com elas. Nós roubamos os seus sonhos, nós as iludimos, e pelos caminhos da evolução, eles que muito erraram, quedaram. E nós continuamos a nossa jornada, mas a divina consciência nos alertava que incorríamos em erro, pois que demos causa aos equívocos daquela companheira de jornada evolutiva, e hoje aceitamos mergulhar de novo e temos o companheiro que precisamos. Não é o que merecemos, é o que precisamos. Estamos ali com aquele ser que nos cobra, que nos exige, que nos rouba a paz, mas devemos permanecer fiéis, porque invariavelmente fomos nós que demos causa à sua queda, à sua pouca visão. A doutrina espírita, então, ela é prodigiosa em me informar. Segundo a doutrina espírita, então, nem anjos, nem demônios são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Não, Deus é justo. Ele criou espíritos,
E esses espíritos são dotados de inteligência e de livre-arbítrio, e cada um deles fez o seu caminho. Segundo a igreja, então, e aqui não vai nenhuma crítica a qualquer crença da terra, pois que nós, os espíritas, respeitamos todos, mas é uma constatação. Segundo eles, esses demônios foram criados bons, tornaram-se maus por desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, e de lá esses caíram. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, são suscetíveis de regeneração. Esses espíritos são colocados na base das pirâmides da evolução espiritual, e esses espíritos hão então de graduar-se. São pontos de vistas diferentes, antagônicos, mas cada um de nós aqui deve fazer a sua análise e ver qual que é a mais racional, qual que é a mais lógica, qual daquelas que atende às nossas expectativas intelectuais. E agora, caminhando para as nossas considerações finais, companheiros e companheiras de Idéu Espírita, a forma simples dos benfeitores espirituais se manifestarem. E eles vão dizer aqui como que um alertamento, porque somos nós que nos comportamos assim. Eles vão falar: os que por apatia, os que por negligência, os que por má vontade persistirem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude. E o hábito do mal lhes dificulta a regeneração. O que nós mais identificamos nos dias atuais? Há como que uma apatia coletiva. Nós olhamos e ficamos escandalizados com o que acontece no mundo de hoje. E nós percebemos também o quanto de negligência, o quanto de má vontade, porque companheiro, companheira, nós não podemos mais atribuir responsabilidade exclusiva àqueles que nos conduzem, aos executivos, aos legisladores, aos mandatários do poder na terra, pois que isso é medieval. A responsabilidade pela ordem social, pela fraternidade, pelos bons costumes, pela boa prática moral, pela ética, não é do outro, é nossa. E nós, os espíritas, não deveremos fugir à responsabilidade que nos toca. Então, muito cuidado quando a apatia faz morada em nosso coração, quando das nossas ações, má vontade, negligência para mudar o status quo daquilo que está aí. Chega-lhes, porém, falam os benfeitores espirituais, um dia, e nós esperamos que esse dia que chegue para nós, que a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências, nós nos cansamos, o nosso ser espiritual inconformado, insatisfeito, ele faz algo para mudar a situação. E quando você fizer isso, companheiro e companheira, não te faltarão aqueles, mesmo os mais próximos, a te perguntarem: que interesse tu tens com isso? Por que queres fazer isso? Não pense, companheiro e companheira, que vincular-se com o bem é fácil. Nunca foi. E nos dias atuais, onde a maldade prepondera, não é também. E nem vai ser. Eis, aqui está. Estão as informações de que o trabalho é árduo. E hoje nós conseguimos ver mais claro
Hoje nós temos noções muito mais precisas da justiça. E nós desejamos essa justiça para nós. Se nós não encontramos ela na terra, nós ansiamos por encontrá-la no céu. Mas aos dos céus, companheiros e companheiros, as suas obras, nós estamos na terra, nós temos que implantar o reino da bondade e da justiça aqui na terra. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é nossa. E aí ele conclui assim: e aqui está porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplandeça a justiça divina na plenitude integral, na sua pureza. Não, nós os espíritas sabemos, e o saber nos traz responsabilidades. Então, companheiro, companheira de ideal, primeiramente, a nossa gratidão ao departamento doutrinário desta casa, que invariavelmente nos concede a oportunidade redentora de trabalho. A forma carinhosa, caridosa da vossa atenção. E a rogativa, que não é nossa, é dos benfeitores que te guiam, é do teu anjo de guarda, pois que a recomendação é para mim, é para ti, é para todos. Faça o bem. Faça o bem no limite das tuas forças. Vincula-te com a grande obra regeneradora da terra. Antes de instruires os outros, trata companheiro e companheira de ideal de te instruires. E que tu possa ver, como muitos de nós já conseguimos perceber, que sim, a doutrina espírita ela é consoladora. Ela nos tira da ignorância, ela fortalece o nosso ser, ela nos dá forças que desconhecíamos e ela nos eleva. E hoje já conseguimos ver Deus na folha de uma árvore, nas asas de um inseto. Que Jesus te abençoe na tua obra, a obra da tua vida. Abra os teus braços. Traz para junto do teu peito aquele que tu amas. Faze todo o bem que tu podes fazer na terra. E a grande hora, quando ela chegar, não tenhamos dúvidas, seremos recebidos na outra dimensão, como aqueles que cumprimos com as nossas obrigações. Muita paz.